Senhor, bom dia. Nessa manhã eu gostaria de estar começando o culto abrindo a nossa Bíblia em 1 Pedro 2,9. Quem for abrindo vai falando amém, por favor, só para eu estar na localização. Só para avisar os adolescentes, fora quem está aí ajudando na dinâmica, vem sentando aqui na frente, por favor. Tem que dar exemplo hoje. Hoje é especial. Todo mundo achou? Então vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, nesse momento, meu Pai, eu te peço que use a mim, ó Deus, como um instrumento, Senhor, para transmitir o que você tem a falar para o povo hoje, ó Deus. Tanto para os que estão aqui, tanto para aqueles que estão ouvindo, Senhor, de casa, ó Pai, e não puderam estar aqui hoje, Senhor. Eu te peço, Deus, que a minha vida nesse momento, Senhor, seja usada por Ti, meu Pai, para transmitir aquilo, Senhor, que foi visto por mim e instruído por você, ó Pai, durante a semana, meu Deus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Bom, no culto de hoje, acho que a primeira parte a gente se basear bastante no tema que eu trouxe hoje. Eu, junto ao pastor Tiago, né, que é a minha identidade vem de Cristo, não dos rótulos. Vocês, quando chegaram lá atrás, né, o pastor já falou, vocês colocaram ali os seus rótulos, aquilo que o mundo diz que vocês são. Vocês, eu me incluo também. Mas hoje a gente vai ver que a forma que o inimigo nos traz, ele nos traz rótulos, nos traz acusações para que a gente desanime, para que a nossa vida espiritual congele. E hoje nós veremos que nada disso pode se sobrepor à nossa identidade, porque nada daquilo que o Senhor fala é uma opinião. Ele nos declara uma verdade, uma identidade, que é a de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo exclusivo de Deus. E nesse momento, principalmente de trevas que a gente vê que o mundo está vivendo no carnaval, não só hoje, em todos os anos, o mundo vive esse momento de trevas. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, como a palavra de Deus diz. Nós temos que ser esse diferencial. Mas como nós vamos ser o diferencial se nós deixamos os rótulos nos sobreporem à nossa identidade? E hoje, principalmente, a gente vai ver 3 formas onde o inimigo age e a gente tem reagido de formas diferentes, né? Uma delas, dando uma pequena prévia aqui, vai ser quando nós recebemos um rótulo e a gente abaixa a cabeça e aceita como se o rótulo fosse uma verdade na nossa vida, como se o rótulo fosse maior do que a identidade que o Senhor nos deu. A segunda vai ser quando o rótulo vem, mas nós não devemos abaixar nossa cabeça porque nós temos uma rocha, porque a nossa casa, né, não está na areia, está na rocha, que é o Senhor em todos os momentos. E num terceiro momento nós veremos que há rótulos que a gente recebe e a gente nem sabe que está recebendo. A gente nem sabe de onde veio aquilo, mas já chegou e está nos atingindo. E para a gente começar então esse ponto 1, que é até para quem quer anotar, né? Quando eu aceito os rótulos, minha fé pode ser paralisada. Que como é que isso ocorre? É aquele momento em que a gente começa, eu não posso estar aqui, eu não posso falar, porque em todos os momentos a gente entende que o nosso rótulo é de uma pessoa que, como errou, a gente não pode estar aqui falando. Eu mesmo, quando estava lá em casa, pensava que não queria mais, queria desistir, porque já há muito tempo eu não falo, tenho vergonha. Não, quem me conhece melhor sabe. Eu não gosto de estar aqui na frente falando, mas hoje o Senhor me trouxe, me fez romper essa barreira de estar aqui na frente. Então, eu chamo vocês para abrir as suas Bíblias, lá no livro de 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 4. A gente vai ler até o 10. Para a gente ver um exemplo de alguém muito usado por Deus na Bíblia, que passou por isso, de em frente a essa barreira paralisar. Todos abriram? Amém, todo mundo? Então, vamos lá.
E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou onde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, um monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar minha vida. Só para trazer um contexto, eu trouxe esse texto. Elias, antes de chegar a esse momento de desânimo, ele tinha acabado de ter uma prova de que o Senhor era com ele, que foi contra os profetas de Baal. Elias faz ali, contra os profetas de Baal, qual era o Deus verdadeiro, qual enviaria o fogo do céu para consumir o sacrifício. E o Senhor Deus prevaleceu e foram dizimados os profetas de Baal naquele momento. Elias teve uma prova de que Deus era com ele, e mesmo assim, quando o rótulo chegou de que ele estava à beira da morte, que estavam atrás dele, ele fraquejou. Assim como a gente, em muitos momentos, há pessoas aqui que foram usadas pelo Espírito de Deus, que sentiram a unção, mas paralisaram porque sentiram os rótulos que Satanás colocou em sua vida. Então, nesse momento, eu trago esse exemplo para você, que nós sabemos que já foi usado, que já teve experiências com o Senhor, talvez não aqui, em outros lugares, mas viveu esse momento e hoje paralisou por conta de pequenos detalhes, pequenos entraves, de eu não posso, eu não consigo. Enquanto a palavra de Deus diz que em muitos momentos o Senhor estará com você, em muitos não, em todos os momentos o Senhor estará com você e Ele será contigo. Então, a gente pode até estar cansado, a gente pode sim estar desanimado, isso é normal. O que a gente não pode é deixar que o desânimo nos pare, o desânimo nos congele, o desânimo acabe com a nossa força espiritual, o desânimo acabe com tudo aquilo, com todos aqueles propósitos que o Senhor trouxe para a nossa vida. E futuramente o Senhor traz provas a Elias novamente, mostra que ele é com Elias em todos os momentos. E mais para frente, no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, chamar a igreja também para estar abrindo. Mesmo tendo essa visão de que não era melhor que seus antepassados, mesmo tendo a visão de que não podia mais porque estava à beira da morte, quando Deus se mostra a ele, ele volta aos caminhos e assim recebe a sua salvação, porque ele voltou. Ele levantou a cabeça e percebeu que tudo aquilo estava errado, que nenhum rótulo podia sobrepor a identidade de geração eleita dele, de povo exclusivo de Deus. E com isso a gente parte para o ponto 2, que é, os muitos rótulos virão para nos prejudicar, mas a fé precisa continuar. E, bem, igreja, existem rótulos injustos que chegam por fora, por pessoas e circunstâncias, mas nós não podemos nos deixar abalar com isso. Nós devemos, sim, saber que a nossa rocha em todos os momentos vai ser Cristo. E se Ele venceu a morte, a gente vence tudo. Ele é conosco a todos os momentos. Sejamos fortes e corajosos, porque Ele é conosco. Nesse momento, então, eu vou trazer outro exemplo, outro personagem que a Bíblia nos mostra, que também recebeu um rótulo, foi prejudicado por esse rótulo, mas não deixou abaixar a cabeça, não deixou desanimar. Eu peço à igreja que abra em Gênesis, capítulo 37, nos versículos 7 e 8. Todos acharam? Estabelecer... Não, peraí. 37, não é 17 não.
Isso. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. 8. Os meus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Aqui nós temos a vida de José. José, nesse momento, foi taxado, foi rotulado para um lunático, para um sonhador. E, por isso, várias coisas vieram a ocorrer na vida de José. Esses rótulos não trouxeram coisas boas. José, após isso, é jogado no poço, é vendido, vira escravo por conta de tantos rótulos, mas em nenhum momento José veio a José também, quando a mulher de Potifar tenta ter relações com ele, ele, como um homem íntegro, fiel, além de o homem que ele trabalhava, ele não era fiel simplesmente a Potifar, mas ele sabia que aquilo era um pecado e não agradaria a Deus. Ele faz com que ele mostra que a sua identidade estava se sobrepondo ao rótulo. Não adiantava o quanto os rótulos tentassem vir, mas ele sempre mostrava que era mais forte. E por isso, Deus o honrou. Abre aqui, por favor, Gênesis 41, 38. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? José, em todos os momentos, provou que o Espírito de Deus era com ele. José não deixou que tudo que o inimigo queria ocorresse. O inimigo queria paralisar ele, e mesmo assim não conseguiu. Tentou jogando ele num poço e não conseguiu. Tentou deixando ele como escravo, mas não conseguiu. Tentou de todas as formas. Deixou ele esquecido na prisão quando o copeiro sai. Mas mesmo assim, a presença de Deus era com ele. Outro personagem que eu trouxe para provar esse ponto, né, de que muitos rótulos virão para nos prejudicar, mas a fé precisa continuar em nossas vidas, foi Davi. Davi, quando vem a ser ungido pelo profeta Samuel, Deus já procurava outro rei para assumir o lugar de Saul. E então, Deus encontra, dentro da família de Jessé, lá no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, vai ser até o 13, tá? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Já é o segundo recusado por Deus. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu, o terceiro. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Foram 7 que foram e nenhum desses o Senhor quis. O Senhor conhecia o coração de cada um deles. Agora vamos continuar. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, um esquecido lá no meio, não é mesmo? Que está lá cuidando das ovelhas. Nem foi cogitado para ser rei de Israel. Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Nós vimos que Davi foi, nesse momento, rotulado como esquecido. Não de forma direta, ninguém falou que ele tinha sido esquecido, mas ali todos nós vemos. Jessé lembrou de 7 dos seus filhos, mas não lembrou de levar Davi. Pensava que aquele não poderia ser rei de Israel. E quando a história vem a ser contada, esse foi um dos maiores, se não o maior rei de Israel, logo depois. Outro rótulo de Davi vem a receber lá no capítulo 17, versículo 26, é de convencido. Porque perante a guerra contra Golias, ele começa a se pôr na posição de que Deus era com ele, que o Deus de Israel venceria aquela guerra, não ele. Ele percebe que muito além de um rótulo de um garoto esquecido, de pequeno, de que Golias era muito grande, ele percebe que quem era com ele era muito maior de quem era contra ele. E essa identidade de Davi se revela lá no versículo 34 do capítulo 17, de 1 Samuel ainda. Puder abrir. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo,
apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e o feria e livrava a ovelha de sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, foi o que o Saul disse a Davi. E é o que eu desejo a todos que estão aqui dentro hoje, que quando a gente sair por aquela porta, muito além dos rótulos que viemos a receber, muito além de qualquer retaliação de Satanás, que o Senhor seja com a gente até o final. Então, Davi, ele não foi atrás de provar para todos os homens que ali estavam. Ele não queria a tal recompensa que Saul propôs para quem vencesse o gigante. Davi não queria o reconhecimento de vencer o gigante. O que ele queria era mostrar que o Deus vivo ainda era com o povo de Israel. Ele seguiu fiel e Deus o confirmou. Ele seguiu tudo aquilo que Deus mandava. Seguiu no secreto, fechava o seu quarto e orava. Quando estava com as ovelhas, ele sabia que o Senhor era com ele. E assim o Senhor o recompensou. O rótulo pode até nos diminuir, mas a promessa de Deus é o que sempre vai nos sustentar. Então, partindo para esse ponto 3 que eu trouxe hoje, que existem sim rótulos invisíveis, a gente nem percebe, mas ainda assim eles vão nos ferir. Ainda assim, mesmo ele nos ferindo, nós precisamos permanecer na rocha e na palavra, porque até o fim o Senhor vai estar conosco. Existe um tipo muito perigoso de rótulo, que é aquele que, diferentemente de José, que foi contar os sonhos aos seus irmãos e saiu como lunático, que diferente de Davi, que sabia que era pequeno e por isso foi rotulado, e diferente de Davi, que no momento ali da guerra quis chamar sua responsabilidade porque sabia que Deus estava com ele e saiu para convencido. E nesse momento, o pior, até mesmo do que Elias, que sabia que tinha sido rotulado como medroso, o pior deles é quando a gente não sabe qual é a tentativa de Satanás em cima de nossa vida. E acho que é um exemplo bem claro quando a gente conhece a história de Jó. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem fiel a Deus, um homem que em todos os momentos procurava não errar contra a palavra de Deus. E Satanás não se agrada nada disso. Ele não se agrada de alguém que procura todos os momentos estar junto a Deus, está sempre nos caminhos, nem se desviando para a direita nem para a esquerda. E a gente percebe muito bem isso lá no capítulo 1, versículo 6 de Jó, o livro de Jó, né? Agora a igreja pode voltar a abrir, eu esqueci de cobrar. Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. Vai ser até o 12. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio, Satanás? Satanás então respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse então para Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E com o desenrolar desse capítulo, nós veremos que Satanás mexe com as riquezas de Jó, e ainda assim Jó se mantém na palavra. Jó não sabia que tinha sido rotulado como um interesseiro, um falso adorador. Mas ele sofreu com isso, ele perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, perdeu até mesmo sua saúde, chegando a um ponto trágico da sua vida. E ele, em todos os momentos, mesmo quando estava passando pelos momentos
tragédia mesmo na sua vida, ele não larga a mão de Deus. Ele sabia que quem era com ele era maior do que quem era contra ele. Nenhum rótulo que pudesse ter vindo contra ele, que pudesse prejudicar ele, seria maior do que a promessa do Senhor para a sua vida. E a identidade de Jó, ele prova que sabia dela quando a gente lê o livro de Jó, no capítulo 2, versículo 9. A mulher dele lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Jó, um pouco depois disso, ele vem a amaldiçoar o dia em que fosse o que ele estava passando. Nada daquilo podia justificar uma traição a Deus. Em todos os momentos, então, a gente tem que entender que por mais que a gente não saiba de onde está vindo essa acusação, de onde está vindo esse rótulo, o que a gente fez para merecer estar passando por isso, a gente tem que se manter firme na palavra de Deus. Tem gente que, nós sabemos que hoje está aqui dizendo: eu nem sei porque isso está acontecendo na minha vida, eu nem sei porque que essa dificuldade vem, eu não sei nada disso, por que eu estou passando por isso? Mas eu te garanto que o que está vindo é porque Deus sabe que você pode passar. Deus não nos dá barreiras que nós não podemos enfrentar. Então, se Deus está deixando que a gente passe por isso, é porque Ele sabe que a glória dEle vai se revelar nessa fraqueza. Ele sabe disso. Ele nos conhece. Então, hoje nós vimos 3 tipos diferentes de rótulo. E eu queria perguntar para vocês hoje aqui, não é para me responder em voz alta, mas na sua mente. Qual desses rótulos você já aceitou? Será que você foi como Elias, que aceitou um rótulo e paralisou e hoje não consegue mais? Eu, um momento, fui. Eu não aceitava estar aqui. Eu me via como pequeno demais para estar aqui na frente. Durante muitos momentos da minha vida, eu não quis estar aqui de novo. Me sentia envergonhado. Me sentia como alguém errado na presença de Deus e não podia estar aqui. Mas Ele mostra que, mesmo quando estamos errados, a presença dEle é quem nos limpa. Quando nós estamos na sujeira, é a mão dEle que nos tira. Os rótulos injustos tentam prejudicar a nossa fé, tentam nos prejudicar na nossa vida espiritual, mas assim como José e como Davi, nós devemos permanecer na palavra de Deus, porque Ele tem um plano para a nossa vida. E assim como Jó, haverão rótulos invisíveis para nos ferir. Satanás vai tentar de todas as formas possíveis. Hoje nós só vimos 3 delas, mas mesmo assim nós devemos nos manter na palavra de Deus até o fim, porque Ele é conosco. E então a gente tem que perceber como nós vamos reagir perante a tudo isso. Perante as formas que Satanás vai nos atacar. Porque nós sabemos aqui que Satanás vê a nossa vida íntegra, vê o nosso secreto. E nosso secreto não, porque aquilo ali só Cristo vê, mas ele vê que nós estamos juntos a Deus e ele não se agrada nada disso. Então ele vai tentar de todas as formas, de todo jeito que ele puder, ele vai tentar nos tirar da presença de Deus. 4 histórias que nós vimos hoje, mas uma mesma verdade. No pior momento, a identidade deles em Deus fez todo o rótulo ficar para trás. Você hoje colocou um rótulo ali atrás. E hoje eu te garanto que o Senhor retira todo e qualquer rótulo que você colocou para fazer a identidade dele se sobrepor sobre isso. E nesse momento, então, eu te digo que deixaremos as coisas que para trás ficaram e prosseguiremos para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo. E a partir de agora, saindo dessa porta, nós é que decidiremos o que nós vamos fazer. Vamos deixar os rótulos escreverem a nossa história e se sobreporem à nossa identidade? Vamos deixar os rótulos dizerem quem nós somos? Ou pior, vamos permitir que eles tirem a nossa identidade e tomem o lugar de identidade? E a identidade se torne os rótulos, na verdade? Porque hoje Deus nos trouxe aqui para declarar novamente o que a gente viu lá no início, em 1 Pedro 2:9. Nós somos geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo exclusivo de Deus, nós não somos de mais ninguém, Ele não nos divide com ninguém. Hoje, então, na presença de Deus, eu chamo vocês para fecharem os vossos olhos e devolverem os rótulos a Satanás e assim receberem a sua identidade, voltarem para a palavra e prosseguirem para o alvo. Acho que era isso mesmo que eu tinha para vocês. Espero que essa palavra tenha tocado a todos vocês
nessa manhã de domingo, que muitos poderiam estar em casa. Nós sabemos que é um feriado, seria complicado acordar 8 horas da manhã para estar aqui, acordar cedo, mas mesmo assim, muitos estão aqui. E os que não estiveram por motivos, os mais diversos motivos, mas estão ali, acordados, poderiam estar dormindo em casa, mas estão ali assistindo essa pregação. Nesse momento, então, eu gostaria de agradecer pela vida de cada um aqui e agradecer ao pastor Tiago, que proporcionou esse momento aqui, e a Deus, sobre todas as coisas, que nos proporcionou essa palavra, esse momento. Em nome de Jesus.